pessoal tá intrigado com a sua posição sobre os funcionários públicos. Ótimo. O servidor público não paga tributo. É aquela exposição que você fez e as pessoas não entenderam direito. Gostaria que você falasse mais a respeito. Perfeito. Você está funcionando? Está muito baixo, né? Está melhor esse? Melhor, né? Quando eu falo que funcionário público não paga tributo, obviamente que isso é do ponto de vista dos efeitos. É óbvio que haverá cobrança de imposto de renda, ele vai pagar o IPTU da sua casa. O que eu estou falando é que salário de funcionário público, os seus vencimentos, decorre da cobrança de imposto de outros. Isso é fático, é direito financeiro. O cofre dos impostos serve para pagar a máquina pública, a estrutura, as políticas públicas e também o salário dos servidores. Ele é pago com imposto e, se ele devolve imposto, tudo que gira no bolso dele é imposto. A colocação que vem na pergunta mas não é só uma substituição de patrão, na verdade, que aquela pessoa, o patrão dela é o Estado. Certo. Essa acho que é o núcleo da questão que eu coloco. A questão é que a gente tem que diferenciar o tipo de relação. A gente está falando de relações livres, relações produtivas, em que envolve trocas voluntárias, aí a gente pode falar de preço, aí a gente pode falar de produção de riqueza, mas quando a gente está falando de ocupações vinculadas, ocupações que, de certa forma, não nascem desse encontro de preço, mas de um encontro de uma lei que impõe, pelo menos do meu ponto de vista, e aí é óbvio, nós não estamos discutindo a verdade. É uma verdade a qual eu vislumbro, é a minha, e, obviamente, é por isso que nós estamos aqui discutindo as suas e a minha. Dentro desse meu ponto de vista, esse pagamento não vem de um sistema de preços, vem de um sistema de vinculações. E, para mim, é assim que se faz. Ok. Professor Martim Kraus, no exemplo do Neymar, que também jogou no meu Santos, todos começaram iguais, mas, na realidade, o que ocorre é uma loteria de oportunidades. As pessoas nascem bem ou mal de acordo com a sorte. Nesse sentido, o que é o dever moral do indivíduo? Sí, yo decía que no creo que tengamos un deber, una obligación moral, pero sí que sentimos una responsabilidad, de que todos tenemos un sentimiento de preocupación por aquellos que, precisamente porque de pronto tuvieron mala suerte, entonces se encuentran en una mala situación, y por eso creo que queremos ayudar, y uno ve eso en la gente. La gente tiene esa vocación de poder ayudar, y yo creo que hay que dejarla, y la mejor forma en la cual ayudaría sería generando riqueza. Rafael, me explica uma coisa, tente me explicar, por favor. Eu já li em alguns manuais de direito tributário e eu não consegui ser convencido pela tal da definição da CID, a contribuição por intervenção de domínio econômico, que o brasileiro paga na gasolina e não sabe. Okay. Não é? Que as definições, todas elas me pareceram malabarismos retóricos e não tem sentido nenhum. Como é que você vê isso? A CID é um tributo categorizado juridicamente como contribuição. E o que é que as contribuições se diferem dos impostos? Na prática, em nada. É um tributo pago fruto de uma revelação de riqueza. O Estado não tem nenhuma relação em sua cobrança. Mas, juridicamente, hoje, ela é assim diferida, baseada na vinculação. Vou te explicar. O imposto, quando o Estado cobra, por exemplo, o ICMS, vai para o caixa do Estado e ele pode utilizar em qualquer fim. Por exemplo, o IPVA não está vinculado às estradas, o IPVA pode custear escolas, por exemplo. A CID, como contribuição, e assim é com todas as contribuições, elas têm sempre fins vinculados. O caso é o tributo mais instituído no Brasil, é a CID.
Por quê? Porque ele cria um fundo e vai privilegiar algum setor econômico mais chegado no governo ou que, em determinado momento, o governo tem interesse em financiar. Isso acontece, assim como a CID Combustível, acontece, por exemplo, com a cultura nacional. Existe uma CID chamada Codecine. É uma CID para importação de cultura estrangeira. Então, quando você contrata, por exemplo, o serviço da Sky, ou você vai a um cinema e assiste o Harry Potter, aquele contrato foi de importação, foi com uma empresa estrangeira, e naquele contrato incidiu 10% sobre o valor, por exemplo, do Severiano Ribeiro, que trouxe o cinema, 10% daquele valor vai para um fundo vinculado ao governo, que ele vai administrar aquele fundo e vai distribuir esse dinheiro para projetos culturais, geralmente voltados ao cinema, e aí ele vai avaliar se aquele projeto merece ou não receber esse dinheiro. A CID Combustíveis funciona dessa mesma forma, baseado em importação de gasolina. Afinal, a nossa gasolina consumida no Brasil, ela é basicamente fruto de importação. Então, quem importa gasolina, vocês sabem quem é, vai haver uma CID que incide sobre aquela importação. Isso vai para um fundo específico e aquele dinheiro vai ser injetado nas plantações de cana-de-açúcar para produzir o álcool. A CID Combustível é basicamente uma espécie de termômetro para tentar financiar a produção de álcool no Brasil. E isso acontece, todas as CIDs, você tem que se perguntar, não só onde ela atua, mas para onde o dinheiro se destina. E é sempre uma forma do governo fazer políticas com os setores que ele tem mais interesse. É sempre um malabarismo para tributar mais. Lógico. Professor Martim, como é que é na Argentina? É tão bizarro assim o sistema tributário? É tão criativo quanto o nosso ou é um pouquinho mais... No, sí, es así. Es muy parecido en todo, así que no me sorprende, es muy igual. Yo creo que una pequeña reforma que podría tener fuertes resultados es algo que mencionaste, que los impuestos sean explícitos. Si el impuesto fuera explícito, yo creo que al día siguiente tenéis una revolución. Si uno va, por ejemplo, a comprar, y va a comprar un jean, digamos un Levi's, y tú vieras el precio ahí, y el precio dice 200 reais. Y cuando llegas a pagar a la caja te dicen, no, pero son 400 reais. ¿Cómo? ¿Por qué? Y porque 200 son impuestos, al día siguiente revolución. El problema es que ahora no lo ves, porque ahora el precio dice 400 reais y listo. Lo mismo con la gasolina. Si cada vez que llenas el tanque tuvieras que pagar separado los impuestos, al día siguiente estaría la gente, por lo menos allá, estaría la gente en la calle rompiendo todo. En fin. Sim. A regra aqui é o seguinte, perguntas devem ser enviadas por escrito, mas está rolando um tráfico de influência aqui e o Rodrigo Saraiva Marinho fez uma exceção. Gabriela, por favor. Obrigada, Paulo. Bom, a minha pergunta é para o Rafael. O Rodrigo disse que eu só podia fazer a pergunta se eu chamasse ele em público de Amolindo. Então, Amolindo. Bom, eu queria perguntar o seguinte. Você mencionou que os tributos são pagos, pelo menos do ponto de vista jurídico, diretamente pela empresa e não pelo consumidor, porque a empresa não consegue repassar isso diretamente no preço, pelo menos não de uma forma imediata. Daí você deu o exemplo de uma empresa de rochas ornamentais que foi tributada pelo ICMS e não conseguiu repassar esse preço para os seus consumidores e quase quebrou. Mas só que o ICMS é um imposto estadual e os concorrentes dela eram de outros estados. Então, eles não eram tributados pelo ICMS, por isso eles conseguiam manter um preço baixo. A minha pergunta é, e se o imposto fosse um imposto federal, fosse um tributo federal, e ele recaísse sobre todas as empresas do setor? Digamos, se fosse o RPJ e todas as empresas do setor fossem tributadas, mesmo com todas sofrendo a mesma tributação, elas não conseguiriam passar isso para o consumidor? Daí eu suponho, será que
a resposta para essa pergunta seria: não conseguiriam e o consumidor partiria para produtos substitutivos, como fórmica, não sei, outros tipos de rocha, de porcelanato, enfim. Será que seria isso? É o seguinte... Estão construindo, né? Oi? É o seguinte, não é algo fechado se a empresa vai conseguir ou não repassar. A questão é que formação de preço, pelo menos dentro da minha visão muito precária de economia, ela envolve fatores de escassez e de a procura pelo bem. Se você não mexeu, assim, não aumentou a procura, nem reduziu a escassez, ou seja, o estoque daquele bem produzido se mantém, um estoque geral, por assim dizer, artificializadamente pensando, não teria por que mexer preço, não haveria essa abertura. O que acontece no aumento de preço, quando você tem aumento de tributo, é o seguinte: vamos pensar agora numa esfera macro, não mais numa questão estadual, mas no imposto federal. No momento em que você eleva a tributação, você cria uma restrição de lucro. É óbvio, o valor que era pago, principalmente quando não há uma abertura para ele ser elevado, você causa uma restrição de lucro. Se você eleva, você causa uma restrição de procura. Você impediu que algumas pessoas que antes pagavam agora não vão ter mais. De certa forma, isso causa uma escassez de fornecedores, de pessoas para vender. Se você torna impeditiva aquela atividade, você faz com que ela seja mais dificultosa de ser empreendida. Isso é o que acontece no Brasil, pelo menos dentro do meu ponto de vista. Os impostos assustam as pessoas a empreender. Não por outros motivos, deve ter alguém aqui que ficou meio chateado com a questão do serviço público. Provavelmente não estaria se o Brasil fosse um pouco mais livre, porque estaria na iniciativa privada. E eu não o culpo, porque realmente há um sistema retroalimentar. Ele se retroalimenta, porque há um susto, um medo de empreender, ser refém do Estado, e é por isso que se busca essa artificial e fantasiosa estabilidade do serviço público. Não vai demorar um ano para não vai demorar 1 ano, 2 para que essa estabilidade do serviço público vire uma realidade completamente contrária do ponto de vista do que eu acho que o Brasil está seguindo. Mas então o que acontece quando você aumenta um tributo federal é que ao longo prazo você vai perceber uma escassez na produção daquele determinado bem. Porque você impediu que mais empresas conseguissem produzir ou restringiu o lucro e aquela empresa não consegue ter a produtividade ou manter o mesmo tanto de funcionários como tinha antes, vai ficar mais difícil fornecer aquele bem para o mercado, e ou porque você espantou os compradores porque subiu o preço, ou porque você manteve o preço como estava e teve de arcar com um custo maior e aí não conseguiu mais conviver com aquela realidade. De certa forma, o preço aumenta, mas não por causa do tributo, mas porque você gerou ou escassez ou porque você afastou a procura pelo bem. Então, não tem muito para onde correr. Conviver com tributo alto é impedir a iniciativa privada, é impedir a produção, é um dos grandes empecilhos e um dos grandes fatores de pobreza no país hoje, e seja estadual, municipal, federal, o que ocorre no Brasil é um grande... uma punição ao lucro, vamos falar assim, uma punição ao mérito, uma punição àqueles que querem trabalhar livremente para manter aqueles que na foto estavam sorrindo. Senhores, tempo esgotado, muitíssimo obrigado, professor Martim. Rafael, brilhante também a compilação de números e impostos, isso é sempre fascina e revolta. A gente poderia conversar mais a respeito, mas temos uma programação e tenho que encerrar esse painel. Muito obrigado.